Bom, então agora nós vamos ao SOS Sorriso com a ortodontista doutora Cláudia Starling. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, telespectadores do programa Arte e Opinião. Meu nome é Cláudia Starling, nós temos mestrado, doutorado na área de ortodontia e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre halitose. O que é a litose? A litose é aquele mau hálito, quando a gente chega perto de um amigo, que a gente sente aquele hálito que não está muito agradável e a gente já fica assim, o que é isso? Que cheiro é esse? Então, nós vamos explicar para vocês hoje por que isso acontece. E você mesmo consegue detectar se você está com mau hálito ou não. Normalmente, qual que é a dificuldade de verificar se tem mau hálito ou não, a própria pessoa? Porque as células do nariz, ela acostuma com o cheiro que vem na boca. Então, você não consegue verificar sozinha. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pedir um colega, um amigo para verificar para a gente. O certo é você ir ao seu dentista regularmente para que ele possa fazer essa fiscalização para você e acompanhar todo o seu tratamento, né, geral. Inclusive, esse mês agora a gente vai ter um encontro da Sociedade Brasileira de Halitose no Congresso Internacional da Bahia. Estaremos lá juntos com o pessoal, num encontro maravilhoso discutindo sobre a halitose. Mas o que é mais importante? Descobriu que você tem halitose, vamos tratar. Nós temos que procurar um profissional que vá conseguir, um dentista que vá conseguir tratar a halitose. E hoje nós sabemos que 90% do mau hálito, do problema da halitose, está na cavidade oral. Não é mais sistêmico. Antes todo mundo, eu vou no meu médico, veio do meu estômago, é uma coisa sistêmica. Não, é uma coisa de cavidade oral, é boca. E o dentista tem como resolver, um dentista capacitado nessa área, ele tem como resolver esse problema. O que a gente pode fazer para melhorar a halitose? Acabar com a halitose, voltar com hálito legal. Existem várias técnicas, uma delas é limpar a boca bem limpa, tirar as bactérias da boca, a saburra lingual, o acúmulo de bactéria na língua, temos que escovar a língua sim, isso é muito importante. Fazer bochechos com um antisséptico sem álcool é muito importante também. Escovar bem os dentes, principalmente os nossos queridos pacientes que usam aparelho fixo. Tem tendência a ter mais halitose. Eu verifico isso em pesquisa de campo que a gente tem feito na nossa clínica, que os meus pacientes que usam o aparelho Invisalign, eles já não têm esse problema de halitose, porque as bactérias não têm local para aderir. O aparelho fixo tem bracket, tem fio, fica difícil a higienização. Então tem mais facilidade de desenvolver o mau hálito. Então, o que a gente tem que fazer? Além de escovar bem os dentes, além de procurar o dentista, temos que ter uma alimentação legal, uma alimentação de 3 em 3 horas. Temos que verificar o problema desse mau hálito com o seu profissional, com o seu dentista que vai cuidar de você. Existe 60% de causas de mau hálito, 90% está aderido à boca. Desenvolvido na boca, e nós temos 60 causas que têm que ser descobertas. Qual é a causa do seu mau hálito? Nossa, mas é isso tudo? Existe mais de 60. Então nós temos que descobrir qual é o seu problema, e isso quem consegue passar para você realmente é um profissional capacitado na área de halitose, com cursos feitos na área de halitose, o seu dentista. Então, de agora em diante, o que nós vamos procurar? Escovar bem os dentes, melhor ainda, alimentar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas e escovar as nossas línguas. Tem que escovar a língua todo dia e procurar um antisséptico sem álcool para fazer os bochechos. E o dentista, regularmente. Ok? Na próxima, estaremos aqui com vocês com mais uma dica.
Legal, valeu, doutora Cláudia Starling. E vale dizer que crianças, principalmente